amor a gente faz, por amor a gente não faz, por amor a gente sofre. Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Por Amor está no ar. E você pode aproveitar esse momento e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. E confira hoje os nossos destaques. Nós estamos pensando sobre essas lutas que todos nós enfrentamos em pandemia e teremos o privilégio, o prazer de ouvir Ronaldo Lidório falando sobre fortalecimento espiritual em tempos de pandemia. Ronaldo Lidório é pastor presbiteriano da PMT, missionário da UEC Internacional, escritor de dezenas de livros, trabalhou por mais de 9 anos na África com os Concombas, também fundador do projeto Amanagé, tem trabalhado conosco no projeto Semear e ele vai compartilhar conosco esse assunto muito importante e logo mais nós teremos aquela reflexão de todos os domingos. Você não pode perder. Fique até o final e com certeza Deus vai falar a seu coração. Todos nós temos passado por dias difíceis e nós percebemos que muitas pessoas, inclusive missionários que estão no campo missionário, estão lutando com as suas emoções e não é por menos. Dias difíceis de luto, de perda, de angústia, de solidão e de desânimo. E por isso que convidamos o reverendo Ronaldo Lidório para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão pertinente. Ronaldo, nós temos algumas perguntas que enviaram à nossa produção sobre este tema e nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito destas perguntas. Quais fatores podem causar desânimo, cansaço ou depressão neste período de pandemia? Também nos enviaram a seguinte pergunta: quais são os grandes desafios que nós missionários enfrentamos nesse tempo de pandemia? E também, Ronaldo, nós queremos saber qual é a melhor estratégia para permanecer firme e encorajado no ministério. Eu aproveito para fazer também uma pergunta: quais oportunidades nós devemos aproveitar para pregar a boa palavra de Deus? É uma alegria participar com vocês nesse momento de reflexão no Senhor Jesus, na palavra de Deus, sobre aquilo que enche, encoraja o nosso coração a nós crermos mais em Jesus, amarmos mais a Jesus, seguirmos mais a Jesus e servirmos mais o Senhor Jesus com tudo que somos, com tudo que temos, para a glória de Deus e para a paz em nossos corações. Muito obrigado ao Cedir por essa oportunidade, você que é amigo do coração, que é companheiro de jornada missionária aqui na região amazônica já há muitos anos, que Deus possa abençoá-lo mais e mais. Foram ótimas as perguntas, apropriadas para esse momento que nós vivemos, um momento possivelmente único em nossa geração, em que perante não apenas a pandemia, mas os desdobramentos, as implicações dessa pandemia, nós vemos a proliferação de embates, de quebras nas mais variadas áreas da experiência humana, nas áreas, por exemplo, física, emocional, espiritual, relacional. E eu gostaria de encorajar você, nesse momento, a refletir comigo sobre algumas atitudes que eu creio que não apenas alegram o nosso coração, mas fundamentam a nossa alma a caminharmos em Deus mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dias tão desafiadores. E eu colocarei essas atitudes em forma de convite para o seu e para o meu coração. E o primeiro convite é este: confie e descanse no Senhor. Confie e descanse no Senhor. Eu chamo a sua atenção para o Salmo 25. Ele inicia dizendo logo no versículo 2 que a nossa confiança está no Senhor. E logo no versículo 22, mais adiante, ele faz, o salmista, esse pedido, essa oração. Pede a Deus que Ele nos livre de toda a tribulação. Portanto, essa ligação entre o versículo 2 e 22, nossa confiança está fundamentada, alicerçada no Senhor nosso Deus. Portanto, nós podemos com paz no coração orar: Senhor, livra-nos da tribulação.
É uma ligação que vemos nesse Salmo, Salmo 25, mas também toda a palavra de Deus, uma ligação abençoada entre a fé e o descanso. À medida que eu creio, eu descanso a minha alma. À medida que eu creio, o meu coração se convence que o Eterno, Ele está de fato controlando todo o universo, à medida que também Ele controla, Ele governa os detalhes da sua vida e da minha vida. Eu creio que a fé possui diversos resultados e talvez um dos resultados mais imediatos seja justamente esse, o descanso no Senhor Jesus. Eu gostaria de lhe convidar a você confiar em Deus e descansar em Deus, a você ir para a sua cama hoje à noite, colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e conversar com a sua alma, como falava Davi, como falava o salmista, dizendo: descanso a minha alma no Senhor. Nós podemos e devemos descansar em Deus, porque a nossa confiança está no Senhor. Não está em homens, não está em nós, não está na nossa capacidade como sociedade moderna e pós-moderna a desenvolver soluções para as nossas angústias, não está nem mesmo na vacina que está chegando, graças a Deus pela sua intervenção, utilizando a própria ciência para isso, mas a nossa confiança está no nosso Deus. Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não fecha os olhos, Ele não fica desatento perante a situação a qual você experimenta nesse momento, na sua casa e na sua alma. Portanto, confie e descanse no Senhor. O segundo convite que eu lhe faço é justamente esse: mantenha o seu coração ensinável. Mantenha o seu coração ensinável. O Salmo 86 é também uma oração, e é uma oração, como vemos no versículo 1, do aflito e do necessitado. Escrito, como vemos no verso 7, no dia da angústia. Portanto, é a oração daquele que está aflito, que está necessitado, e essa oração é escrita, ela é feita, é falada no dia da angústia, da melancolia, do caos, do embate, da quebra, da depressão. E esse salmo, ele nos encoraja a nós não apenas crermos em Deus e descansarmos em Deus à medida que cremos nele, mas nós vemos no versículo 11 o salmista dizendo, na oração ao Senhor: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, ao embate, o salmista ele tem esta oração profundamente relevante para você e para mim nesses dias: ensina-me, Senhor. Portanto, mantenha o seu coração ensinável. A pergunta que você e eu precisamos fazer nesses dias é justamente esta: o que Deus está falando? O que Deus está ensinando? O que eu preciso aprender? Eu tenho feito uma oração recorrente, tenho feito ao longo da minha vida, mas de forma especial nos últimos meses, e a oração é essa: Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, e o meu coração para que eu possa aprender aquilo que o Senhor quer que eu veja, que eu ouça e que eu aprenda nesses dias. Perante as luzes que brilham ao nosso redor, perante as notícias avassaladoras, perante a situação da nossa própria alma, muitas vezes, nós nos tornamos cegos para aquilo que nós precisamos enxergar e para aquilo que nós precisamos aprender. Portanto, mantenha o seu coração ensinável nesses dias de turbulência e faça diariamente ao Senhor essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que eu preciso aprender nesse dia? O terceiro convite que eu lhe faço é justamente esse: promova a comunhão. Promova a comunhão. Nós bem sabemos que igrejas não são definidas pelos seus templos, pelas suas estruturas, pelas suas construções, mesmo pelos seus programas. Igrejas são definidas pelo sangue do Cordeiro Jesus, que derramado naquela cruz do Calvário pagou o preço, todo o preço necessário, comprando para Deus pessoas que vêm de toda tribo, povo, língua e nação. Portanto, nós somos corpo de Cristo,
no meio do corpo de Cristo nós experimentamos diversas bênçãos. Eu creio que o crente no Senhor Jesus, ele é chamado, todo crente que é salvo em Cristo, ele é chamado para a palavra, ler, meditar, refletir e aprender na palavra de Deus. É chamado para a palavra, para a adoração, para a oração, para a comunhão, para a santidade, para as boas obras e para a evangelização. Eu gostaria de destacar a comunhão. Promova a comunhão. Esse é um convite, eu creio que é um convite de Deus, pois a comunhão dos santos é um meio de Deus derramar a sua graça, encorajando os nossos corações. Nós lemos em Atos capítulo 2, no versículo 44, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Logo no versículo seguinte, no versículo 45, nós lemos que eles chegaram a vender as suas propriedades, partilhando o que eles tinham com os necessitados. Isso só era possível pelo que nós lemos no capítulo 4, no versículo 32. Da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. A maneira de entender e de sentir a sua experiência em Cristo, de sermos um corpo, um só coração, uma só alma. Portanto, promova a comunhão. Em dias de distanciamento social, se você não puder viajar para um local, nem mesmo às vezes sair da sua casa, ligue para alguém, ore com alguém, abrace mesmo à distância alguém que nesse momento está precisando de um consolo, está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda, está precisando de um encorajamento no Senhor Jesus. Use as redes sociais, use o telefone, utilize os meios que o Senhor permitir e o Senhor promover nesse momento, se encontros em sua casa, na sua família, se com outros grupos, com todo o cuidado necessário, mas promova a comunhão. A comunhão é esse abraço que um irmão dá em outro irmão, no Senhor Jesus, é uma das formas mais profundas de encorajamento. E o quarto convite é esse: cumpra a missão. Gostaria apenas de recapitular: confie, descanse no Senhor, mantenha o seu coração ensinável, promova a comunhão e cumpra a missão. Eu chamo a sua atenção para Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, nós vemos a igreja no auge da sua perseguição, do seu sofrimento. A igreja sofria fisicamente no versículo 1, sendo perseguida. A igreja sofria emocionalmente no versículo 2, ali com aquela agonia, aquela angústia por causa da morte de Estevão. E a igreja sofria também espiritualmente no versículo 3, em que Saulo ali assolava a igreja, encarcerando homens e mulheres. A palavra ali, assolar, tem como raiz a mesma palavra usada em João capítulo 10, versículo 10, quando diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. É a mesma palavra. Portanto, a igreja, no capítulo 8 de Atos, ela sofre ali um embate físico, um embate emocional e um embate também espiritual. E nós vemos que logo no versículo 4, nós vemos de maneira belíssima a intervenção de Deus. Nós vemos que apesar de tudo aquilo, aqueles que eram perseguidos, eles iam por toda parte. Eles eram dispersos, não é verdade? Pela perseguição, indo por toda parte, diz a palavra, pregando a palavra do Senhor. E nós vemos que Filipe foi para Samaria e multidões atendiam unânimes no meio do caos. E nós vemos ali no versículo 8 que o texto nos diz que houve grande alegria naquela cidade. Em meio aos conflitos, às dúvidas, às incertezas, ao caos, à dispersão, ao sofrimento físico, emocional e espiritual, e houve grande alegria naquela cidade. São esses milagres de Deus. Cumpra a missão mesmo em meio ao caos. Aquilo que Deus coloca em suas mãos não é o mesmo que Ele coloca em minhas mãos. Há um critério bíblico para cumprirmos a missão. É você fazer aquilo que Deus coloca em suas mãos conforme as suas forças. Deus dá a você oportunidades que eu não tenho. Eu tenho oportunidades que você não tem. Mas juntos precisamos cumprir a missão. Mesmo em meio ao conflito e ao caos, a igreja não pode pausar a sua missão. Nós vemos isso claramente em Atos capítulo 8. Foi um dos maiores impulsos para a evangelização
no primeiro século, esse impulso do sofrimento. Vivemos, é certo, dias de sofrimento, mas mesmo em meio a dias de sofrimento, Deus fala, Deus faz e Deus usa o seu povo. Eu creio que em momentos de incerteza, Deus levanta uma igreja convicta e em dias de sofrimento, Deus fortalece a sua igreja para a missão. Portanto, seja criativo, abra os seus olhos e olhe ao Senhor. Deus, como eu posso, nesse momento e nesses dias de crise, como eu posso servir mais o Senhor Jesus com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu estive, nesses dias passados, em contato com alguns irmãos plantadores de igreja no Oriente Médio, são irmãos nativos daquela terra, não vou citar detalhes por questões de segurança, mas em um dos países onde há maior perseguição ao povo de Deus, e eles estavam ali, aqueles 3 irmãos, nesse contato virtual, tínhamos ali uma teleconferência, eles estavam louvando a Deus, dizendo que nos últimos meses, por meio ali das redes sociais, eles tiveram novas oportunidades que eles não haviam tido até então para falar de Jesus a algumas pessoas que eles não poderiam encontrar em dias normais, mas essas pessoas tocadas pelos desafios desse momento de pandemia e seus desdobramentos de sofrimento, elas procuraram aqueles que conhecem a Cristo. E ali puderam falar do Senhor Jesus e 14 pessoas vieram a Cristo e foram batizadas em um dos locais com maior perseguição ao povo de Deus no Oriente Médio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, deixo aí com o seu e com o meu coração esses 4 convites. Confie, descanse no Senhor, mantenha o seu coração ensinável que Deus está nos falando, promova a comunhão e cumpra a missão. Aquilo que Deus colocar em suas mãos, faze conforme as suas forças. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, sigamos a Cristo. Querido Ronaldo, muito obrigado por sua participação no nosso programa e por respostas sábias que o Senhor Deus colocou em seu coração, e com certeza vai ser bênção na vida de muitos missionários e os nossos irmãos que estão no interior. Mas o programa Por Amor ainda não acabou. Temos agora aquele momento da nossa reflexão de todos os domingos. E esse vai ser o momento de juntos nós orarmos ao Senhor Deus, porque nós estamos vencendo a cada dia para a glória de Deus. Estamos de volta com a reflexão de todos os domingos. Nós fomos encorajados por Ronaldo Lidório, que nos falou sobre manter o coração ensinável, descansar no Senhor, promover a comunhão no corpo de Cristo, utilizando todas as ferramentas na nossa missão de cumprir o pregar da palavra de Deus. E agora eu quero lhe convidar para uma reflexão, para uma devocional. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 12 a 15, está escrito, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus. Está escrito assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Todos nós conhecemos esse texto. Pouco nós sabemos sobre o Elias. Sabemos que ele é tesbita, mas ele simplesmente aparece na história. Sabemos que Elias representa os profetas, o grande profeta Elias, a qual João Batista
no seu papel profético, é similar a Elias. E Elias, depois de ter experiência profunda com Deus, de ser sustentado por Deus de forma extraordinária e desafiar os profetas de Baal, sentiu medo. Ficou desanimado, desapontado, frustrado e tomou o caminho ao deserto, o caminho da solidão. Encontrou uma caverna, lugar que muitos de nós, em alguns momentos, pensamos em ficar. Mas lá, o Senhor Deus manifestou o seu poder grandioso. E Elias é chamado para fora. E ele ouve um cício, uma voz suave, uma voz que lhe falou o coração. E ele entendeu que era o Senhor. E com temor e tremor, ele se envolveu no seu manto. E o Senhor Deus, nesse texto que nós lemos, lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? Muitas vezes nós precisamos ler esse texto e fazer esta pergunta: o que fazemos aqui? É muito importante saber isto, porque às vezes não fazemos nada, não queremos fazer nada. Às vezes só queremos esperar o tempo passar, dá vontade de fugir, de se esconder. Mas como fugir se o desafio continua? Então o Senhor Deus chama Elias para fora e depois chama Elias para voltar, porque muitas vezes nós pensamos em ir embora, em se esconder. O que fazer quando as emoções tomam o nosso coração e nós não olhamos mais com esperança? E quando olhamos, não temos mais as convicções do chamamento. Ficamos abalados, tristes, choramos com cada perda. E todos os dias notícias e mais notícias que amedrontam, que assustam, como se a igreja estivesse sendo ameaçada, como se houvesse uma conspiração. E assim, o coração fica assim abalado. É neste momento que nós precisamos ouvir a voz do Senhor Deus, no cício tranquilo, que fala ao nosso coração e nos chama a uma reflexão. O que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo nesses dias de pandemia? Porque nós podemos tomar uma decisão. Podemos ficar em casa, escondido e esperando o tempo passar. Mas veja bem, se os médicos não podem parar e eles cuidam do físico, como nós podemos parar se nós cuidamos de pessoas no sentido espiritual? E precisamos encorajar. Mas às vezes nós pensamos que tudo está acabado. E Elias disse: Senhor, eu fiquei só. No ministério há uma certa solidão. Às vezes nos sentimos sós. Às vezes nos sentimos cansados. E Elias achava que só ele tinha sobrevivido. Mas na verdade, o Senhor tinha guardado os seus, como ele sempre faz. Como vencer a solidão? O que fazer além de querer voltar para casa? Além de desistir? O Senhor disse: volta, Elias. Ou seja, não desista. Não era o final da carreira do Elias. Não era a hora de voltar. É hora de recomeçar, Elias. Querido, nós temos uma grande oportunidade. Nós temos um grande desafio e nós temos uma grande ameaça. A ameaça maior não está lá fora, está no nosso coração. Porque se nós confiarmos em Deus, não é a questão geográfica que fará com que o ministério seja definido ou bem-sucedido. Não é a questão numérica que faz o ministério ser reconhecido. Não é um relatório bem preparado que pode fazer com que o nosso Deus olhe para nós com compaixão e misericórdia. Mas é aquele relatório que nós chegamos diante de Deus com as vestes rasgadas e pedimos: Senhor, me ajude. Portanto, eu quero concluir lhe dizendo: é hora de levantar a cabeça.
É hora de dizer: Deus, eis-me aqui, apesar das minhas limitações, apesar dos meus medos, apesar dos meus cansaços, apesar de todas as coisas, de todos os pesares, de todo luto, de toda dor, o Senhor preservou a vida. Então precisamos anunciar a vida, encorajar o outro, perceber que o reino é dirigido pelo rei e o reino é inabalável. Podemos continuar assim e precisamos voltar a agir, a atuar. É hora da igreja se levantar com alegria e com ousadia, abraçando o próximo, cuidando do outro, pregando a palavra, aproveitando as oportunidades. É hora, meu colega, meu amigo, de sonhar. Porque se nós estamos nos últimos dias, é hora de levantar a cabeça. A redenção está próxima. Então precisamos viver a cada dia como se fossem os últimos. Quando eu passei por um problema seríssimo de contaminação de metal pesado, e o médico disse que não podia dar perspectiva de vida, então eu imaginei: se eu só tenho algumas horas, eu preciso investir o máximo. Eu preciso aproveitar o máximo. E não tem como investir o máximo e aproveitar o máximo se não for para Deus, para a glória de Deus. Não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Eu sei que Ele virá. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos continuar. Precisamos crer que a palavra de Deus é poderosa, real, e nós somos desafiados a levantar a cabeça. Apesar das circunstâncias, das adversidades, apesar das lutas, apesar dos confrontos, da rejeição, apesar dos pesares, o Senhor nos chamou e por convicção nós precisamos continuar. Estamos em guerra. Não é hora de procrastinar. Não é hora de ficar esperando. É hora de ir à guerra, em orações. Claro, com todo cuidado, de forma sábia. E aqueles que precisam ficar em casa, devem ficar em casa sim. Mas nós precisamos aproveitar os nossos dias para servir a Deus melhor. Não é para fazer nada melhor, é porque o melhor nós precisamos dedicar a Deus, porque a Ele pertence a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça o nosso coração. Eu gostaria de agora orar com você. Como está o seu coração? É possível que em alguns momentos nós ficamos abalados, porque ouvimos tantas conversas de dentro e de fora, até fogo amigo. Algumas pessoas que não compreendem, que não se importam, mas o que importa é como Deus vê, e a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração. Obrigado por esta palavra de encorajamento de Ronaldo. Obrigado por este momento. Senhor, nós somos desafiados neste momento de pandemia a um grande desafio de uma igreja testemunhal, de uma igreja que anuncia o Evangelho e vive o reino, de uma igreja que se prontifica no serviço de Deus. Senhor, aviva a Tua obra, reaviva, Senhor, o nosso coração, que possamos estar com o coração cheio de fé, de coragem, para continuarmos pregando a Sua palavra até a última gota de nossa existência. Derruba, Senhor, as barreiras que nos separam e glorifica o Teu nome, que possamos encorajar a outros, apoiar a outros, continuarmos juntos nesta comunhão. Ó Deus, aquece o nosso coração. O Senhor que nos chamou e falou ao nosso coração, levanta, Senhor, missionários, levanta pastores, levanta os vocacionados, levanta os intercessores, levanta a Tua igreja neste Brasil, porque é possível mudar a história. Se nós assim cremos, e cremos de todo o coração,
A tua palavra diz que tudo é possível que crê. E nós cremos, Senhor. Aviva a tua obra. Nos abençoe. Nos livra do mal. Nos livra de nós mesmos. Nos livra de pecarmos contra ti. E nos dê a graça, Senhor, de anunciar a sua palavra com intrepidez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Avante, cristão. Seguindo o Cordeiro de Deus onde ele for. Que o Senhor Deus abençoe e que o Senhor Deus te use, que ele avive a sua obra no nosso coração. E você pode compartilhar, orar, fazer contatos. Nós estamos aqui para orarmos juntos, nós estamos juntos no reino. Eu agradeço a Deus por você estar conosco, a Ronaldo, por esse momento tão especial, a sua companhia e a sua participação, lembrando que o programa Por Amor é feito para você. Pedimos a todos que continuem em oração conosco pela cidade de Manaus. Aguardamos você no próximo domingo, no programa Por Amor, às 7h30 da manhã, qual vamos manter este horário e este dia. Se Deus permitir, e tenha um bom dia, mas um bom dia mesmo, que Deus te abençoe. Por amor a gente faz, por amor a gente não faz.